Vocês estão bem, gente? Abra sua Bíblia comigo no capítulo mais violento do Novo Testamento, capítulo 24 do livro de Mateus. O mini apocalipse do Novo Testamento, capítulo 24 do livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 45 até o versículo 51. Bom, essa mensagem eu acredito que vai cortar alguns corações aqui, assim como cortou o meu. E eu peço que Deus te dê maturidade para ouvir o que eu vou falar aqui, que não leve para o pessoal. E apertem os cintos e vamos lá. 24, verso 45, diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor se demora. Então comece a bater em seus conservos e comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia que ele não espera e numa hora que ele não sabe, e ele punirá severamente, e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pode se sentar. Pai, aqui está a sua palavra, e com todo tremor e temor nós entramos nessa atmosfera onde a tua palavra reina, onde a tua vontade é estabelecida, não a partir de uma ideia minha, não a partir de uma opinião própria, mas a partir da santa escritura do Senhor. Queremos nos submeter à santa palavra de Deus. Queremos a correção da santa palavra de Deus. Queremos produzir uma igreja que te glorifica pela santa palavra de Deus. Não por um marketing, não por um machismo, não por uma estratégia, não por entretenimento, mas pela santa palavra de Deus. Nós não queremos que essa igreja seja direcionada por achismos, Senhor, mas pela santa palavra de Deus. Assim eu começo orando em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto de Mateus 24, versículo 45 ao versículo 51 é autoexplicativo, eu nem precisava pregar. Somente ao ler o texto que nós acabamos de ler, deveríamos nos prostrar em temor e tremor diante dessa mensagem. O Senhor deixou a sua casa, o Senhor deixou a sua propriedade nas mãos dos seus servos. E a parábola é simples de ser entendida. Existem dois tipos de servos: o servo fiel e responsável, que dá alimento a quem tem fome, cuida dos bens e das posses do Senhor, e no retorno desse Senhor apresenta uma casa gloriosa, uma casa impecável, uma casa edificada. Porém, existe o servo mau, que pensando, o Senhor demora em vir, ao tratar a casa do Senhor. Isso é o que a parábola aborda. Dois servos, o servo fiel e o servo mau. Como servos fiéis, deveríamos o quê? Alimentar, tomar conta dos bens, das posses, não achar que o Senhor vem com demora, sermos responsáveis com o retorno do Senhor. Mas a sensação que eu tenho é que temos produzido servos maus. A sensação que eu tenho é que temos transformado a casa do Senhor, e a casa do Senhor não é reformare, a casa do Senhor é a igreja, é a eclésia dele. Temos transformado a casa do Senhor em uma casa de caça-níquel, onde você vem aqui, deposita a sua moedinha, deposita a tua expectativa, dá o seu dízimo, dá a sua oferta e acha que aqui é uma máquina caça-níquel.
Eu deposito esperando algo em troca. É a medida retributiva. Eu só sirvo o Senhor porque Ele me retribui de alguma forma. Então nós transformamos isso aqui numa casa de caça-níquel, onde eu deposito o que eu quero para esperar 10 vezes mais, para ter a multiplicação dos meus bens. O método retributivo que nós estamos inventando, transformando a casa no Senhor num cassino, onde achamos que aqui é um lugar de receber, onde a barganha é a nossa principal linguagem com Deus. Eu jejuo para receber, eu subo uma escadaria para receber, eu faço um voto para receber. E a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 30, versículo 15, que a sanguessuga tem 2 filhas, me dá, casa de sanguessugas. Essa é a casa que nós temos edificado. Como servos maus, temos edificado uma casa de sanguessugas, onde o pedir é o mais importante. Eu vou à igreja para receber, eu vou à igreja para pedir. Método retributivo, religião de Satanás. Essa é a religião que nós, como servos maus, temos produzido na casa do Senhor. E quando eu digo casa do Senhor, eu não estou falando de mundial, eu não estou falando de universal, eu estou falando de reformare, eu estou falando de uma realidade que eu convivo. Eu estou cansado de lidar com servos maus, que esperam dessa casa apenas para benefício próprio. Casa de sanguessugas, casa de prostituição, onde nós buscamos apenas uma noite de prazer. Nós viemos aqui interessados não no noivo, não no que é a presença dele, mas em ter a nossa parcela de prazer. Então eu vou à casa do Senhor para ter uma noite de prazer. E aí nós fazemos o que os devassos fazem com as prostitutas: uma noite de prazer, voltamos para a nossa casa sem responsabilidade, sem compromisso, sem aliança. Isso é prostituição. A casa do Senhor não é uma casa de prostíbulo, onde você troca uma noite de prazer por algo que você quer. Tratamos a noiva como uma prostituta, usamos a noiva para um prazer retributivo, para um arrepio, para uma epifania, para uma oração em línguas, para um rodopio, para um cair. Não, a casa do Senhor não é isso. Década de 60, década de 70 e 80 foi influenciada drasticamente por pregadores que nós conhecemos como pregadores da teologia da prosperidade. Oral Roberts, Kenyon, Kenneth Hagin e tantos outros homens começaram a definir a vida em abundância prometida por Jesus como uma vida abundante de acordo com a concepção do século. Então eles diziam assim: Jesus morreu numa cruz para te dar vida em abundante, só que a vida abundante segundo as comparações do século. O que é uma vida abundante segundo o século? Dinheiro, ausência de dificuldade, ausência de doença. E esse câncer gerado lá na década de 60, 70 e 80 não parou, ele mutou, ele evolucionou. Hoje a teologia da prosperidade nem é pregada mais nas igrejas, nem se fala mais de que a Bíblia serve para te enriquecer. Sabe o que se fala? Teologia da prosperidade afetiva. A gente não está falando mais que Deus quer te enriquecer, a gente está falando que Deus quer te fazer feliz. A gente está falando que o resumo do nosso evangelho é Deus te produzir uma melhor vida, uma vida sem perseguição, uma vida com alegria, uma vida feliz, uma felicidade. O evangelho do desempenho, onde o evangelho é usado só para te dar um desempenho melhor na vida. Eu cansei, irmãos, eu como pastor estou cansado de um evangelho instrumentalizado, onde o evangelho é só um instrumento para o meu desempenho pessoal, para o meu benefício pessoal, para a minha glória. Se o Senhor retornasse como a parábola de Mateus 24, versículo 45,
quais tipos de servos ele encontraria? Servos maus. Se o Senhor retornasse hoje para a nossa igreja, se o Senhor retornasse para a igreja Reformare, Jesus não merece a igreja que nós temos dado para Ele. A W. Tozer chega a dizer o seguinte: se nós retirássemos a presença do Espírito Santo da igreja moderna, a maioria sequer perceberia. É esse o evangelho que a gente produz, um evangelho sem o Espírito Santo. Se frutifica sem o Espírito Santo. Igrejas estão crescendo sem o Espírito Santo. Para com essa ideia de que onde as pessoas estão indo é sinal de que Deus está frutificando. Conversa. Se fosse assim, era para a igreja católica estar vivendo um avivamento. O Espírito Santo já foi retirado da maior parte das nossas igrejas. E nós estamos vivendo sem perceber que ele já se foi. Nós estamos fazendo as nossas estratégias de marketing. Nós estamos desenvolvendo métodos de crescimento. Igrejas mega, templos, shopping centers, que são igrejas, e nada contra o tamanho, nada contra. Eu tenho contra uma igreja fluir e crescer sem a direção do Espírito Santo. A igreja que nós temos produzido não é a igreja que Jesus sonhou. Irmãos, é impossível olhar para a história da igreja e não chorar desesperadamente. É impossível olhar para todos os ciclos históricos da igreja e não chorar copiosamente em comparação ao que nós temos oferecido para Jesus. Olha para a igreja primitiva, 1º ou 3º século, Diocleciano, Nero, vários imperadores que trucidaram a gente. O historiador Tácito diz que em Roma faltou madeira para crucificar cristãos. Faltou madeira. Por dia, em Roma, 3.000 cristãos foram crucificados. Aí tu olha, a igreja então acabou. A igreja então faliu. 3.000 em um dia só. Tertuliano, um dos pais da igreja primitiva, diz assim: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais se mata os cristãos, mais os cristãos crescem, mais os cristãos dão frutos. E isso deixava os imperadores loucos. Isso deixava os caras doidos. Irmãos, o modo como nós fazemos igreja no século 21 é um método inédito. Nunca se fez igreja como se faz hoje. Uma igreja sem resiliência. Uma igreja que vai ficar mimada com esse tipo de mensagem, vai ficar chateada, que vai para casa desconcertado dizendo: hoje o pastor não falou nada para mim. É porque é para você, né? É porque o culto gira em torno do seu umbigo, né? É porque nós construímos esse lugar não mais para adorar o centro da nossa devoção, mas o centro do teu ego. É impossível, cara. Nós nunca suportaríamos a metade do que a igreja primitiva viveu. Nós não suportaríamos. Irmãos, eu estou falando isso aqui, não é para machucar vocês não. Sabe por que eu estou falando isso? Porque é possível. Deus deseja uma vida preenchida do Espírito. É possível viver uma vida cristã além das estruturas eclesiásticas, e é isso que Ele deseja para você. Os servos da parábola de Mateus 24 não eram só pastores, não. Os servos somos todos nós. Todos nós somos servos. E sabe qual é o escândalo dessa mensagem? Que o servo mau vai ser lançado no lago de fogo, ele vai queimar no inferno. Em algumas traduções está dizendo assim: os servos maus vão ser divididos no meio. Não sei se na tua tradução está assim. Na tua tá? Eles vão ser divididos e lançados no lago de fogo.
Preste atenção nisso aqui. Os servos estavam aonde? Dentro da casa. Tanto o servo fiel quanto o servo mau, certo? Correto? Perceba, o Evangelho não está falando de ímpios, está falando de servos. Servos maus. Se o servo é mau, ele está na casa. Se o servo é mau, ele tem que trabalhar para quem? Pro Senhor. O texto não está falando de ímpio, não. O texto está falando de crente. Crente que não cuida da casa do Senhor. Crente que não cuida do corpo de Cristo. Crente que danifica o corpo de Cristo. Que defrauda a igreja de Cristo. Crente, servo mau. Não está falando ímpio mal, está falando servo mal. Se é servo, ele está na casa. Muitos que estão na casa vão ser lançados no lago de fogo. É esse tipo de notícia que o evangelho do entretenimento não quer que você saiba, porque eles querem dinheiro. Se eu falar que existe inferno para servo, eu perco seguidores, eu perco dízimo, eu perco oferta, eu perco status, e eu não estou nem aí para essas coisas. O que eu me importo essa noite é com a tua alma, o destino da tua alma. Existe uma vida mais profunda em Deus do que só viver barganhando e pedindo. Existe uma vida intensa em Deus, que Ele quer desenvolver em você, uma vida que não cabe dentro de domingo, é uma vida que transpassa esse culto, é uma vida que começa na segunda-feira. Isso aqui deveria só ser uma reunião de santos, para te dar uma animada, para te tornar feliz, alegre, em comunhão na casa de Deus. Mas deixa eu te falar, isso aqui é 1% da tua vida devocional. Jesus não merece a igreja que nós entregaremos a Ele. Jesus não morreu para que você vivesse apenas uma vida devocional de domingo a domingo, onde você vem, pega a tua bênção e vai para casa. O evangelho não se trata de você, irmão. O evangelho não se trata de você, o evangelho se trata de um corpo chamado igreja. Deus não tem um projeto para o seu CPF, Deus tem um projeto para o CNPJ da igreja. O que eu quero dizer com isso? Você como um CPF, você como uma pessoa física, você como um indivíduo não é ninguém. Você não tem nada de especial. Descarta esse evangelho que diz que você é o centro do coração de Deus. Descarta esse evangelho que diz que você é especial para Deus. Não, você é um zero à esquerda. Você só é especial porque está ligado a alguém especial. É Jesus que torna você especial. É Jesus que torna você glorificado, esplendoroso, pleno. É Jesus em você. As pessoas não perseguem crentes, elas perseguem Jesus. Então se Jesus não está em você, fica tranquilo, não vão te perseguir. É sobre a edificação da casa do Senhor. É isso que a parábola diz. Sobre a edificação da casa do Senhor. E quem edifica a casa do Senhor não é só pastor nem apóstolo. Quem edifica a casa do Senhor é servo. Você é servo? Então é contigo que eu estou falando hoje. Servo. Sabe? O grande problema é que tem muitos na arquibancada. Tem muita gente na arquibancada. Tem muita gente no lugar confortável e poucos correndo. Poucos correndo atrás do prejuízo. Muita gente na plateia. Muita gente na arquibancada sendo espectador do que está sendo feito. Pouca gente correndo. E quem corre está vulnerável ao tropeço. Mas Deus prefere aquele que tropeça do que aquele que só está como um espectador. Para Deus, Ele tem mais prazer naquele que está caminhando, tropeçando, caminhando e seguindo em frente, do que aquele que só está assentado como um espectador na arquibancada. Por que tarda o pleno avivamento, meus irmãos? Por que esse avivamento que a gente tanto ora não vem nunca?
O livretinho do Leonardo Ravenhill, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Por que tarda o pleno avivamento? Ele diz: tarda porque os pregadores estão mais interessados em fama. Tarda porque os pregadores estão mais preocupados com o dízimo e oferta. Tarda porque os pregadores estão mais preocupados com a fama da sua igreja. Por que tarda o pleno avivamento? Tarda porque estão mais preocupados em viver os seus sonhos. O servo mau da parábola de Mateus 24 disse assim: o Senhor vai demorar, então o que eu vou fazer? Vou liberar os meus hormônios, vou liberar os meus prazeres, vou beber com os beberrões. Foi o que o servo mau fez. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Dr. Barclay diz uma parábola muito interessante. Ele diz que certa vez Satanás estava conversando com os demônios, como ele poderia derrubar a igreja de Cristo. E um demônio se apresentou diante de Satanás e disse assim: Satanás, eu tenho uma ideia. Qual ideia? Deixa eu convencer eles que Jesus não é Deus. E o Satanás disse assim: isso já tentaram na história. O arianismo tentou fazer isso. O russelismo tenta fazer isso a partir dos testemunhos de Jeová. Isso não vai dar certo, já não deu certo não, vamos mudar. Aí um segundo demônio se apresenta, levanta a mão e diz assim: Satanás, eu tenho uma ideia. Vamos fazer eles acreditarem que a igreja não é o corpo de Cristo. E aí Satanás respondeu: isso a gente já tentou também. Poxa, isso já é milenar, essa estratégia aí. E aí um terceiro demônio, um terceiro diabo se apresenta para Satanás e diz assim: eu tenho uma ideia, Senhor das trevas. Qual ideia? Vamos fazer eles acreditarem que ainda dá tempo. O servo mau achou que dava tempo dele usufruir a sua vida, os seus sonhos, aflorar os seus prazeres, beber com os beberrões e corrigir a sua caminhada. E o texto diz que ele retorna em um tempo que o servo mau não espera. Por que tarda o pleno avivamento? Porque falta intensidade, falta fervor, falta compromisso demais. Por que tarda o pleno avivamento? Porque falta uma igreja apaixonada apenas pela presença de Jesus. Falta uma igreja apaixonada apenas pela essência da presença. Irmãos, se eu retirasse todas essas bugigangas tecnológicas aqui, tira telão, tira a luz de LED, tira teclado, tira microfone, e só tivesse Jesus nesse lugar, você continuaria vindo aqui? Se a gente tirar essas cadeiras, todo mundo senta no chão, tira microfone, tira tudo aqui que tem de atrativo, tira o louvor legal, tira os equipamentos, tira as guitarras caras, tira os violões caros, tira os vocais afinados. Você viria só pela presença de Jesus? Se não, você não adora Jesus. Você adora você. Você adora o seu ego. O seu ego é mais importante que a presença dele. Irmão, eu estou pouco me lixando se isso aqui vai dar bom ou dar ruim, se vai desafinar ou se não vai, se vai ficar bom ou vai... Irmão, eu estou preocupado se Jesus vai vir. Se ele vem, está tudo bem, está tudo certo. A gente se aconchega, a gente senta, a gente fica de boa, a gente fica alegre, o coração fica acalentado. Se ele está na casa, está tudo certo. O Ângelo Basso diz algo muito interessante. Ele diz assim: sabe qual é a melhor estratégia de evangelismo ainda? Eu falei isso no nosso culto urbano. Fizemos um culto urbano. Tinha quantas pessoas lá? Tinha 8 pessoas da igreja? Uma igreja de 120 pessoas. Uma igreja de 120 membros. Com todo respeito a quem tem uma fazer, não tem problema, você que já tem um compromisso, tudo bem. Mas uma igreja de 120 membros, 8 pessoas naquele dia se preocuparam em estar lá. Tudo bem, a fazer, compromisso, mas também tem muita falta de interesse. Tem muita falta de interesse. Não estou dizendo que todo mundo que faltou é desinteressado. Fizemos uma assembleia extraordinária terça-feira. Assembleia
diz respeito às definições da igreja, ao futuro da igreja, onde a igreja vai chegar, o que a igreja vai fazer, prestação de contas, excluindo aqueles que justificaram. Ficou uma boa porcentagem de pessoas que sequer querem saber o que a igreja está falando, não querem cuidar da casa. Servos maus não se preocupam com as questões da casa. Eles querem viver a vida deles. Eles querem ir beber com os beberrões. Eles querem ir transar com as prostitutas. Mas voltando à estratégia de evangelismo. A gente fazia culto na rua. A gente faz culto na rua há mais de 15 anos. Acho que 5 anos pelo Bola de Neve, 6 anos pelo Bola de Neve e o resto pelo Reformare. A gente sempre, quando chegava na rua, a gente tinha uma estratégia de fazer assim: vamos cantar 3 regues, um rap e um louvor, porque o louvor assusta, né? Na rua principalmente, o louvor assusta. Então vamos trocar um reggae para atrair as pessoas pelo reggae. Vamos atrair um rap, porque a galera da Praça Olímpica, da Calçada da Fama gosta de rap. E a gente usou essa estratégia durante muito tempo e deu certo, foi bênção. A gente está aqui, glória a Deus. Mas teve um determinado culto que a gente chegou na Calçada da Fama e o Senhor veio profundamente ao meu coração. O Carlinho está aí? Carlinho está aí, não está? Carlinho estava comigo nesse dia. E eu falei assim para a galera: gente, não vamos tocar rap nem reggae, porque se rap e reggae for para as pessoas, tá errado. Se rap e reggae for para Deus, glória a Deus. Mas se é só para atrair, se é só para ser uma linguagem comum, tá errado. A presença de Deus é mais importante. E eu lembro que a gente começou a fazer um louvor desafinadíssimo, como sempre foi. Eu cantando, sempre fui desafinado. Sol e dó. Eu, Carlinho, acho que, não sei se Guilherme estava, um outro Guilherme. Cara, eu cantei 4 louvores de olhos fechados e eu só pensei em Jesus ali. Eu pensei: Jesus, a tua presença é mais importante aqui do que qualquer outra estratégia. A tua presença, é pela tua presença que nós estamos nessa praça, pela tua presença, pela tua presença. Quando eu abri os olhos, tinha mais de 30 pessoas na nossa volta, alguns chorando, outros tocados, outros de joelho, uns com as mãos levantadas, que não eram da nossa congregação. As pessoas estavam se rendendo à presença de Jesus. Então, qual é a melhor estratégia de evangelismo? Continua sendo a presença de Jesus, atrair a presença de Jesus. A gente pode cantar afinado pra caramba, a gente pode pregar bem demais, mas se Jesus não está aqui, sabe uma das coisas mais escandalosas do texto que a gente leu? Talvez você não tenha pegado isso aqui. Vamos ler de novo? Mateus 24. Convidar a ficar de joelho agora.
Nós sentimos a tua dor, Senhor, ao ver a tua igreja, Senhor, caminhando para outro lugar, Jesus. Nós nos arrependemos, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque temos feito desse lugar uma casa de sanguessugas, onde o pedir é mais importante que o dar, Senhor. Nos perdoa porque nós temos depositado a confiança nos homens. Nos perdoa porque nós temos comparecido a esse lugar pelos homens, pelas estratégias. Não, Senhor, Tu és mais importante. A Tua presença é fundamental, Senhor. Nós nos rendemos à Tua presença, Jesus. A Tua presença nos constrange, Senhor. A Tua presença é preciosa para nós. Nós não queremos trocá-la pela nossa felicidade. Nós não queremos trocá-la, Senhor, por uma noite de prazer. Nós não queremos trocá-la para beber com os beberrões. Queremos estar vigilantes. Nos perdoa, Senhor, eu não consigo prosseguir essa mensagem, Jesus. O Senhor me envolve com as Tuas dores agora, Senhor. Os meus ossos estão em dor agora, Senhor, sentindo o peso desse alerta, dessa mensagem, Jesus. Nós nos arrependemos, Jesus. Eu queria que a igreja orasse agora. Não é possível que você não está sendo tocado por algo aqui. Comece a se arrepender diante de Deus. Eu queria que você pedisse perdão agora. Comece a desabafar diante do Senhor, dizendo: Senhor, nós trocamos a Tua presença pelas bênçãos das Tuas mãos. Nós trocamos a Tua presença por uma noite de prazer com as prostitutas, por uma noite com os beberrões, com os ébrios. E nós nos colocamos em arrependimento agora, Senhor. Nos perdoa porque as nossas vontades estão sempre em primeiro lugar. Nós estamos pouco nos lixando pelos Teus interesses, Senhor. Libera um bálsamo de angústia sobre nós, Senhor. Um bálsamo de angústia. Nos faça sentir a dor do perdido. Nos faça sentir a dor, Senhor, que o Teu Espírito sente ao olhar a igreja do jeito que ela se encontra. Cânticos espirituais para Ele agora. Libere o seu dom ao Senhor agora.